Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev, e na videoaula de hoje eu vou trabalhar com vocês sobre o que são dislipidemias. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o termo. O que quer dizer dislipidemia? Se a gente quebrar a palavra, vem de distúrbio. Então, sempre que a gente fala em dislipidemia, a gente está falando de um distúrbio do metabolismo dos lipídios. Então, por conceito, dislipidemias são doenças caracterizadas, então, pela presença de níveis elevados de lipídios ou então de lipoproteínas no sangue. Com a mudança dos hábitos alimentares que vem acontecendo nas últimas décadas, a gente passou a ter uma vida cada vez mais sedentária e hábitos alimentares extremamente ruins. E as dislipidemias, então, elas estão cada vez mais comuns no nosso dia a dia. Por quê? Porque elas são fatores de risco muito importantes para a gente desenvolver outras doenças, como diversas doenças cardiovasculares, dentre elas o infarto, também o acidente vascular encefálico, dentre outras doenças. Quanto à etiologia, as dislipidemias, elas podem ser primárias ou então elas podem ser secundárias. Uma dislipidemia primária, ela tem origem genética, ou seja, vai acontecer uma mutação genética para que ocorra essa dislipidemia. E uma dislipidemia secundária, ela pode ser secundária a diversas coisas. Por exemplo, ela pode ser causada pelo estilo de vida inadequado ou então por outros fatores. Vamos ver alguns deles. Por exemplo, ela pode ser uma dislipidemia secundária ao excesso de gorduras ingeridas na alimentação, ou seja, há uma alimentação que não é feita de forma correta. Ela pode ser secundária ao abuso de álcool. Então, pacientes alcoolistas podem desenvolver dislipidemias. As dislipidemias secundárias podem, então, ser ocasionadas por uma doença, por exemplo, diabetes ou então nefropatias. Ou então, elas também podem ser secundárias ao uso de alguma medicação, como, por exemplo, diuréticos e corticoides. E quanto aos sintomas, o que seria característico, então, das dislipidemias? As dislipidemias, elas não têm sinais e nem sintomas característicos. Entretanto, a gente pode observar alguns sinais, como o arco corneano, os xantelasmas e os xantomas, que eu já vou mostrar para vocês numa figurinha o que seriam esses sintomas, esses sinais que podem ser causados pelas dislipidemias. Além disso, as dislipidemias podem provocar uma série de outras doenças, como o acidente vascular encefálico, AVE, também chamado de acidente vascular cerebral, né, AVC, ou então a doença arterial periférica, dentre outras doenças cardiovasculares, também como o infarto agudo do miocárdio, também pode ser causado por dislipidemias e também a muito famosa aterosclerose também pode ser desenvolvida através de uma dislipidemia. Que eu trago para vocês, então, para mostrar um pouquinho daqueles sinais que eu falei anteriormente, né? Que a gente tem o xantoma de tendão, que pode ser característico, então, de dislipidemias, que a gente consegue ver bem no tendão de Aquiles. E aqui estão os xantelasmas, né? Então, a gente consegue ver essas erupções cutâneas, que são também sinais característicos de dislipidemias. E quanto à classificação, as dislipidemias, elas podem ser classificadas de diversas formas, tá? A classificação que mais se usa, que mais é aceita hoje em dia, é a classificação de Frederickson e Levy, que leva em consideração o fenótipo dos pacientes. Mas uma classificação bem comum e que a gente usa muito também é essa classificação que eu trago aqui para vocês, que vai classificar em hipercolesterolemia isolada,
hipertrigliceridemia isolada e dislipidemia mista. O que isso quer dizer? Como os nomes, né, já estão dizendo. Hipercolesterolemia isolada. O que está aumentado? Está aumentado no sangue apenas o colesterol. Hipertrigliceridemia isolada. O que está aumentado nesse paciente, no sangue desse paciente? Está aumentado apenas os triglicerídeos. E a dislipidemia mista, o nome já está dizendo mista. O que vai estar aumentado? Vai estar aumentado tanto o colesterol quanto os triglicerídeos do paciente no sangue. Lembrando para vocês que esse sistema de classificação que eu acabei de apresentar para vocês, que é o mais simples que existe, ele não leva em consideração as anormalidades específicas das lipoproteínas, como, por exemplo, a baixa de HDL e a alta de LDL. Tá? Estas anormalidades, na verdade, são levadas em conta em outras classificações, como é o caso da classificação de Fredrickson e leve, tá? Essa simples, ela só me diz colesterol total está aumentado. Ela não me diz qual a fração que vai estar alterada. Se a LDL que está aumentada, se a HDL que está baixa ou se as duas coisas estão acontecendo, né? Que pode ocorrer. A LDL está alta e a HDL estar baixa, tá? E como é que é feito, então, o diagnóstico das dislipidemias? O diagnóstico ele é basicamente laboratorial, através, então, de dosagens sanguíneas, onde vai ser dosado o colesterol total e também as suas frações, e também os níveis de triglicerídeos. Além disso, podem ter exames mais específicos, onde a gente pode dosar, então, lipoproteínas específicas. O intuito da aula de hoje não é a gente conversar especificamente sobre diagnóstico laboratorial, mas sim que a gente entenda o conceito e entenda o que é uma dislipidemia, tá ok, pessoal? Deixo aqui para vocês a sugestão para quem quer se aprofundar mais no tema, para quem gosta de trabalhar com lipídios, que quer entender mais de lipídios, que acessem o nosso site www.neskev.com, onde lá vocês vão achar então uma série de cursos e treinamentos em que a gente trabalha especificamente com dosagens para perfil lipídico. Eu deixo aqui para vocês, inclusive, um curso, que é um curso online, que ele fica disponível para o aluno, então, por 90 dias para ele acessar quantas vezes ele quiser, ele fazer como ele quiser. Ele é dividido em módulos, então o aluno pode fazer um módulo de cada vez, não precisa fazer todo o curso junto, né? É bem fácil para fazer online dessa forma, acessando várias vezes, quantas vezes quiser durante este período, que é um período de 90 dias. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o metabolismo dos lipídios, entender um pouco mais como é que é feito o diagnóstico das dislipidemias e também entender um pouco mais sobre as doenças associadas ao perfil lipídico, eu deixo essa sugestão de curso online que a gente tem no Neskev, que se chama Metabolismo de Lipídios, Bioquímica, Diagnóstico Laboratorial e Patologia Clínica. É só entrar então lá no nosso site que vocês vão achar dentro da aba Cursos esse nosso treinamento. Como é que é feita então a prevenção das dislipidemias? Primeiro, as dislipidemias primárias, a que tem origem genética, a gente não pode controlar, né? Então, genética eu não consigo controlar. O gene que eu estou herdando da minha mãe, do meu pai, isso eu não consigo controlar. Mas as secundárias a gente consegue sim tentar prevenir. Como? Adotando hábitos de vidas saudáveis. Tá? Tentando, então, prevenir o aumento de colesterol e o aumento de triglicerídeos. Pode-se também fazer o uso de um tratamento específico para isso, ou seja, pode sim se usar medicação para diminuir os níveis de lipídios circulantes no sangue. Ainda falando então em prevenção, é importante a gente saber que existem alguns fatores desfavoráveis e alguns fatores que são benéficos. Então, o que seria desfavorável? Por exemplo, consumo excessivo de alimentos de origem animal. Isso pode aumentar o nível de lipídios circulantes e pode vir a ocasionar dislipidemia. O que mais? Frituras, alimentos açucarados e consumo de bebida alcoólica. Isso é desfavorável. A alta ingesta desse tipo de alimento pode favorecer, sim, ao aparecimento de uma dislipidemia.
O hábito de fumar também está muito relacionado às dislipidemias. Então, evitar consumir um excesso de alimentos de origem animal, evitar frituras e alimentos açucarados e também evitar a ingestão de bebida alcoólica e também evitar o uso do cigarro. Tudo isso vai fazer com que se tenha uma melhor prevenção, com que se diminua, então, o aparecimento de dislipidemias. E o que é benéfico quando a gente fala de prevenção de dislipidemias? A prática de exercício físico, isso é muito importante, né? Ou seja, evitar o sedentarismo, tá? Então, procurar fazer atividade física, isso é muito benéfico para, então, não se ter dislipidemia. A alimentação saudável, né? Então, ingerir vegetais, ingerir frutas, ingerir alimentos com uma alta quantidade de fibras, tudo isso é muito importante. Ou seja, uma mudança nos hábitos de vida, com uma alimentação mais saudável e incluindo a prática de exercício físico. Isso é extremamente importante quando a gente fala em prevenção de dislipidemias. Então, muito obrigado a todos vocês pela atenção nessa videoaula de hoje. Qualquer coisa, se quiserem entrar em contato com a gente, quiserem falar comigo, podem deixar mensagem aqui embaixo nos comentários, ou então podem entrar em contato com a gente nos nossos e-mails, cursosneskev@neskev.com ou então cursosneskev@gmail.com. Deixo a sugestão também para todos vocês entrarem lá no nosso site, o www.neskev.com, para verem todos os nossos cursos e todos os nossos treinamentos que estão sendo oferecidos no momento. O Neskev também ele está presente em outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram. O nosso arroba é Cursos Neskev. Então, se puderem, entrem lá no Facebook e no Instagram e nos sigam também nessas redes sociais. Até logo!